Fala galera, aqui é o Vinícius, seja muito bem-vindo ao meu canal. E eu lancei um desafio aqui no Instagram, certo? Se você não segue meu Instagram, aqui embaixo tem o link que vai lá para o meu Instagram. Eu lancei o desafio lá e o desafio era o seguinte: eu tenho aqui uma tabela, né, com alguns, são números fictícios, né? Eu utilizei para gerar esses números aqui a, uma fórmula chamada aleatório entry, né? Aleatório aleatório entry, que eu vou colocar aqui o número inferior ou superior, então ele vai me dar números aleatórios entre esse e aquele, né? Você quer saber mais sobre essa fórmula? Eu tenho um e-book chamado As 50 Fórmulas Mais Usadas no Excel, onde eu falo de forma sucinta e direta ao ponto sobre essas fórmulas, né? As 50 fórmulas mais utilizadas, que são as fórmulas que você precisa basicamente para fazer a maioria das análises que a gente faz no dia a dia, né? Obviamente existem algumas fórmulas mais avançadas, mas a gente vai aprendendo aí com o tempo, né? Não tem como se decorar tudo de uma vez. Então, qual que é o desafio? O desafio é o seguinte: eu tenho aqui tabela de vendedores com esses números fictícios, né? Que são as vendas de cada um dos vendedores, total de vendas até o mês de setembro, ok? Então, é, por exemplo, como que você faria se eu chegasse para você, pedisse para você fazer uma fórmula assim? Uma fórmula que eu digitasse o nome do vendedor e o mês e ele me trouxesse exatamente quanto que ele vendeu naquele mês. Por exemplo, eu quero saber quanto que Juremo vendeu no mês de abril. Então, né, Juremo, tal, abril, ele vendeu 123.292. Tá, eu fiz aqui de forma manual. Mas como que você faria isso com uma fórmula no Excel? Como que se faria isso? Né, você sabe como faria, como fazer? Se você sabe, tem alguma ideia, você pode pausar o vídeo, vá no seu Excel lá, dê uma treinada e você volta aqui com a solução. Pode ser que a sua solução seja diferente da minha. Pausou? Tentou resolver? Agora vamos utilizar aqui a poderosíssima combinação de índice mais CORRESP. Já tem um vídeo aqui no canal ensinando a utilizar essa combinação poderosíssima. Link que está na descrição. Eu vou falar aqui de forma bem sucinta, né? Mas se você quiser ir mais a fundo, vá lá no link. Depois, né? Assiste a aula aqui primeiro, depois você vai lá. Então, basicamente, a gente vai usar índice e a fórmula CORRESP em combinação. Vamos lá, rapidinho aqui. Índice. Retorna o valor à referência da célula intersecção de linha. Basicamente é o seguinte, eu pego a matriz aqui de dados, aí eu digo assim, ó, eu quero pegar o valor na linha 1 e na coluna 1, né? Então vamos lá. Linha um, coluna 1, intersecção. Essa daqui, 104. Se eu pegar esse número aqui, ó, e colocar 2, ele vai me trazer aqui, linha 2, coluna 1, certo? Isso você pode, por exemplo, eu vou colocar aqui é, nessa, nessa linha aqui, o número um e um. Ao invés de eu colocar aqui, vou fazer referência aqui na fórmula. Linha aqui, referência à fórmula para uma célula. E a coluna aqui. Note que à medida que eu vou mudando, 2 vai mudando o resultado aqui, certo? Vai mudando aqui. Então, ao invés de eu fazer numa linha aqui, eu vou jogar uma fórmula. Que fórmula é essa? A fórmula CORRESP. Ups, CORRESP. Vamos ler aqui rapidinho. CORRESP. Retorna a posição relativa de um item na matriz que corresponde ao valor. Vamos lá. O que isso quer dizer? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, ó, valor procurado, franco. Qual que é a matriz procurada? A lista de vendedores, certo? O zero que é uma correspondência exata. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que o franco é o primeiro valor nessa matriz, certo? Se eu colocar aqui Paulo é o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Está entendendo a pegada aí? Então, a fórmula índice, ela precisa de uma linha e uma coluna. Então, a linha, né, que tem o vendedor e a coluna onde tem o mês. O que a gente vai fazer aqui? Já imaginou? É isso aí mesmo, ó.
índice, né? Matriz, qual que é a matriz? Essa daqui, ok? Linha, a gente vai pegar o vendedor, então eu vou usar Corresp, certo? Valor procurado Paulo, matriz tá aqui, correspondência zero, eu já tenho o número de linha. Agora eu preciso o que? Da coluna. Vamos fazer mesmo esquema. Corresp, valor procurado, mês, qual que é a tabela? Janeiro, zero, tchau, obrigado. 99, vamos conferir? 99, Paulo, janeiro, 99. E fevereiro? 56. 56, certo? Então a gente já bolou a fórmula aqui. Agora o desafio é o seguinte, eu quero saber, né? Se você prestou atenção, eu sem querer cliquei nessa fórmula aqui, mas eu vou pedir para você o seguinte, né? Não volta a fórmula. Vamos estudar ela aqui, que eu não quero fazer esse vídeo aqui de novo, editar, enfim. Vamos lá, vamos ser honestos aqui nesse caso. Se você já sabe, beleza. Mas para você que não sabe, eu fiz aqui sem querer, mas por favor não volte. Vamos aprender a fórmula aqui para você entender a lógica por trás dela. Vamos fazer passo a passo. Qual que era o desafio lá? Eu quero saber o seguinte. Aqui eu consigo dizer que se eu colocar o mês e o vendedor, coloquei Paulo, vou colocar aqui o Juremo. Jurema em fevereiro faturou quanto? Vendeu 108 mil, beleza. Agora eu quero saber o seguinte, e se eu botar aqui maio, eu quero saber o seguinte, até maio quanto foi que o Juremo vendeu? Aí eu teria que fazer isso aqui, né? Selecionar 400 e... Jurema até maio, Jurema vendeu 482, certo? Se eu botar maio. E até abril, até fevereiro. Como é que você faria isso no Excel? Você tem ideia de como você faria isso? Né? A dica está aqui, ó. Hoje a gente vai utilizar todas essas fórmulas aqui. A dica está na fórmula chamada desloc. Né? Essa fórmula aqui ela vai fazer o seguinte, vamos fazer ela aqui, ó. Desloc, opa, desloc, retorna a referência no intervalo que possui um número específico. Essas definições aqui são meio mal assombradas. Mas basicamente vamos fazer aqui na prática como que é. Eu vou colocar aqui a referência e vou colocar aqui linha e coluna. Vou fazer referência aqui nessa célula aqui para a gente de forma dinâmica. Linha e coluna. Como não coloquei, acho que já estava zero aqui, certo? É 0 e 0. Deixa eu só colocar aqui, fazer uma outra adiçãozinha aqui, tá contábil, geral, para aparecer o zero aqui. Note o seguinte, o que essa fórmula faz? É como ela diz, ela desloca. Ela desloca para a direita e para baixo. E ela começa com zero. 0, 0, ou seja, coluna 0, linha 0. Índice a gente viu que começa com 1. Se eu colocar aqui 1 na linha, o que vai acontecer? 1, linha. Ele vai para isso aqui. E se eu colocar 1, 1? Ele vai deslocando, entendeu? Que ele deslocou uma linha para baixo e uma coluna para a direita. 52, certo? Aí essa fórmula, ela tem mais dois argumentos que são opcionais, que é a altura e a largura. É mais ou menos assim. Aqui ela está deslocando, você está mandando ela ir para baixo e para a direita, coluna e linha, certo? Ela faz mais ou menos assim. Eu vou colocar aqui a altura 1 e 1 para a gente entender mais ou menos como é que funciona. Eu vou colocar aqui a altura, certo? E a largura, beleza? Então, tudo 1. Deixa eu só dar uma editada aqui nessa benção aqui. 52,748. 52,748. Vamos trocar aqui a altura. Opa. Eu tenho que... 52,748. Eu tenho que usar aqui a fórmula soma, que aqui ela só está deslocando. Vou usar a fórmula soma aqui, que eu esqueci, que é o seguinte, o que ela vai fazer? Se eu vou trocar um aqui, colocar 2, ela vai fazer o seguinte, ela deslocou um para baixo
deslocou 1 para a direita, altura 2. Largura 1. 129, 129. Vocês entenderam aqui mais ou menos o que aconteceu? Linha, começa com 0. A linha foi uma para baixo, coluna 1, uma para a direita, altura 2, largura 1, um só. Então, como eu usei a soma, o que ele fez? Ele pegou essa referência, somou aqui, deu 129. O que acontece se eu colocar largura 2? 330. Ele vai falar o seguinte: altura 2, largura 2, soma a largura 2 e altura 2 também. Né? Eu desloquei aqui 0, desloquei um para baixo, um para a direita. Então ele vai fazer isso aqui. E se eu pegar aqui a altura 3, o que vai acontecer? Começando na partir daqui, ele deslocou a partir daqui. Então é mais ou menos dessa forma. Se eu colocar 2 aqui, mesmo jeito. 1, 2, 1, 2. 3 para baixo e 2. 529, 426. Ficou claro mais ou menos aqui como é que funciona essa forma de desloque? A gente tem esses argumentos de altura e largura que são opcionais. Então a gente vai colocar aqui no total para eu saber quanto que essa galera vendeu de acordo com esses argumentos aqui. E como toda fórmula que você pode colocar, por exemplo, linha, coluna, você pode colocar uma fórmula dentro da fórmula. E aí a gente vai usar o CORRESP. Vamos aqui fazer o passo a passo. Primeiro eu vou meter uma soma aqui, desloque, certo? Referência, intersecção 0, 0, linha. Entenda que no índice, o que a gente fez? A linha, ela vai ser dinâmica. Por quê? Porque é o vendedor aqui, certo? Então, eu vou referenciar esse cabo aqui que vai ficar mudando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar CORRESP, certo? Porque eu vou procurar esse caboclo aqui dentro dessa matriz. Beleza? Então, eu vou procurar ele dentro dessa matriz, vou botar um 0. E eu tenho que botar aqui um menos 1. Por quê? Lembre que o CORRESP, ele vai, a partir do 1, ele vai falar que assim, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai falar que o Franco tá no 1, Natália no 2, Fernanda no 3, Jurema no 4. 1, 2, 3, 4. É 4. E desloque começa a partir do 0. Então, se eu colocar, não tem que colocar o menos 1, aí vai dar problema. A gente vai para a coluna. Vamos começar a partir do 0, certo? Por quê? Lembre que aqui, quando eu coloco 2, eu estou mandando ele deslocar daqui para lá. 1, 2. Só que eu quero somar a partir do 0. Por isso que tem que ser 0. Então, porque eu vou ficar somando assim. Entendeu? Abril, maio, enfim. Então é 0. Eu vou precisar aqui da altura. A altura vai ser 1. Por quê? Lembre-se que a altura, se eu colocar 2, ele vai sempre somar da referência para baixo. Ele vai somar duas linhas. Se eu colocar 3, vai somar 3 linhas. 4, vai somar 4 linhas. Só que eu quero que ele some só uma linha, que é a linha do vendedor aqui. Entendeu? Aí, a largura, o que é a largura? Eu quero somar da esquerda para a direita quanto? De acordo com o mês. E como que a gente vai saber o mês? O mês vai estar aqui, certo? Aí a gente vai usar o CORRESP de novo. CORRESP, certo? Valor procurado, o mês, dentro da matriz procurada, que é essa daqui. Ups, 9. O que eu fiz, meu Deus? Tava pensando que era um pouco ver. É 0, certo? E vamos dar um Enter aqui. Bora lá. Então vamos ver se está funcionando aqui. Vamos colocar o franco. Mês de janeiro, certo? Então, janeiro, só janeiro mesmo, ele está somando ele com ele. E se a gente for para fevereiro, 198, vamos bater aqui, 198, deu 198 a soma aqui, 198 aqui, certo? E setembro, vamos botar setembro aqui, 7, setembro,
795, 795. Então é assim que funciona essa fórmula de Slock. Eu não sei se você sabe disso, mas, por exemplo, quando a gente vai numa fórmula, por exemplo, eu tenho uma fórmula dentro dessa fórmula. Se eu quiser saber o resultado dessa fórmula aqui, eu posso fazer o quê? Apertar um F9, que ele vai executar a fórmula, entendeu? Ele vai executar a fórmula dentro da fórmula. Se eu der um ESC, aí de boa, ele volta. Eu quero saber esse daqui, ó, Corresp, vou dar um F9, então ele executou, deu um 9 aqui. Qual que é o 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é setembro. Vamos colocar aqui o janeiro e vamos executar essa abençoada aqui, ó. Vai dar. Quanto vocês acham que vai dar? 1. Janeiro é 1. Entenderam? Então é isso, galera. Se você sabia o resultado, parabéns. Se você não sabia, parabéns também, porque nem todo mundo nasceu aprendido e estamos aqui para ensinar. Então, se você gostou desse conteúdo, dá um like aí, ajuda o tio aqui, clica em subscrever. Se inscrever, clique em se inscrever aqui no canal, acompanhe. Se você tem alguma dúvida, bota aí nos comentários. Se você quiser, entra no meu Instagram, entra lá no direct e faça pergunta que eu tenho o maior prazer de te ajudar. Pode fazer perguntas aí nos comentários se você gostou, se você tem alguma sugestão de alguma outra fórmula que você não entendeu muito bem, que você precisa aplicar. Tamo junto. Se inscreva. Não esqueça de dar o like. Se você gostou, dá o like. Se você não gostou, dá o like do mesmo jeito. E é nóis. Valeu e até a próxima.